bomba total e radiante. Demorou. Mas aconteceu. Eu sei que você estava sem paciência. Você falou assim, Cláudio, não vai dar nada isso. Isso aí não vai acontecer nada. Porque as pessoas têm essa impaciência. E de fato, com razão, né? Porque se a gente for parar para pensar, demorou muito para acontecer. Mas aconteceu e vai continuar o processo, porque agora a PGR recebendo esse indiciamento, com certeza ela vai aceitar. E aí nós temos o início do julgamento. Esse é o procedimento, tá, gente? Já expliquei várias vezes aqui. Primeiro, nós temos que ter uma investigação. Existe uma denúncia, depois nós temos a investigação. A investigação, ela terminou, ela foi feita. Quando termina a investigação, quando a investigação é concluída, a Polícia Federal, que é quem faz a investigação, ela decide, olha, temos indícios de crimes, temos essas provas, temos esses casos aqui, esses relatos, temos tudo isso aqui, vamos indiciar. Então, nós sugerimos que seja iniciado um processo. Ou não, às vezes acontece de falar, olha, não tem nenhuma evidência sobre isso, não dá para fazer um processo sobre isso, então não temos como indiciar. O que aconteceu agora, nesses dois crimes, tanto o roubo das joias quanto a falsificação de documento, nesses dois crimes em que o Bolsonaro está sendo posto como um ladrão e um falsificador, ele foi indiciado. O que significa que a Polícia Federal fez uma investigação e chegou à conclusão de que ele é responsável pelo crime, ele é um criminoso. Agora, depois desse indiciamento, o próximo passo é exatamente o processo. A Procuradoria-Geral da União, ela recebe esse indiciamento e aí ela pode decidir se ela vai entrar com o processo ou não, que aí é o caso específico mesmo sendo julgado. Muito provavelmente, eu posso dizer aqui para você com, 99% de chances, a PGR vai acatar o indiciamento da Polícia Federal. A parte da Polícia Federal encerrou. E ela precisou ser feita com muito critério. Você percebe que nós tivemos aí meses e meses, já passou ano, e a Polícia Federal continuou investigando. Então, não tem como. Está muito robusto o caso. Então, a Polícia Federal fez a função dela. Agora, a PGR acata e imediatamente após isso, inicia o julgamento. E no julgamento, como a gente sabe, e como tem que ser, o Bolsonaro vai poder se defender, ele vai poder colocar suas testemunhas, ele vai poder trazer as suas provas contrárias para dizer que ele é inocente e tudo mais. E aí nós temos o julgamento que vai se desenrolar, olha, pelo menos por um ano. Então não vai ser nesse ano que ele vai ser condenado. Sendo condenado, aí é cadeia. Aí não tem jeito, aí é cadeia total. Aí o Bolsonaro vai para cadeia. Em um crime, ele pode chegar até 6 anos de cadeia, mínimo 6 anos de cadeia. Então, a situação é grave. Eu vou trazer aqui para você um trecho de uma reportagem, uma fala da Daniela, da Globo News, que explica a gravidade desse crime e que explica como que deu parte dessa investigação da Polícia Federal. Dá uma olhada. A Polícia Federal foi até o Palácio do Planalto entender com o CID qual era o IP que havia sido usado para produzir esse certificado falso. A princípio, identificou-se um IP do Palácio do Planalto. Quando a PF foi olhar de perto, era um IP do Palácio da Alvorada, residência do presidente da República. A PF vai até o Alvorada, encontra a impressora que, segundo o CID, teria sido usada para imprimir o certificado falso. E aí, o pessoal que acha que internet, computador é terra de ninguém, fica o aviso. A PF recuperou os 2 arquivos, certificado bolsonaro.doc, certificado laura.doc, na impressora e conseguiu, inclusive, reproduzi-los. Há, portanto, prova física, Leilane, de que a impressão dos certificados de vacina foi feita dentro da residência oficial do presidente da República. Leilane, para quem está em casa entender, o que baliza essa apuração é o uso da estrutura pública de um acesso privilegiado para o cometimento de crime de falsidade ideológica e de falsificação de certificado público, né? Para quê?
para que eles pudessem, Leilane, viajar, segundo informa o próprio Cid na delação. Dani, o que você traz é o seguinte, fechou o ciclo completo. Bolsonaro manda que esse documento seja feito, imprime o documento no Alvorada e depois recebe em mãos. Quer dizer, está tudo explicado, está tudo comprovado. É extremamente grave. A Leilane, ela foi cirúrgica, está tudo explicado, está tudo comprovado. Qual que era a ideia da falsificação desses documentos? A ideia inicial era fazer com que o Bolsonaro pudesse entrar nos Estados Unidos sem problema. Na ocasião em que o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, que você sabe muito bem, né? Ele fugiu aqui do Brasil e foi para os Estados Unidos para gestar essa tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Isso é um outro processo. Existem 16 processos muito concretos contra o Bolsonaro. Tem questões ligadas à pandemia, tem a questão que está em andamento a investigação sobre esse caso do golpe de Estado, tem muita coisa acontecendo. No momento, nós estamos falando de dois, as joias e a falsificação do documento. Especificamente nessa questão da falsificação de documento, o Bolsonaro, era uma necessidade, ele teria que ter um passaporte de vacinação, ele teria que comprovar que ele estava vacinado, porque naquela ocasião você só poderia entrar nos Estados Unidos se você tivesse a comprovação de vacina. Os Estados Unidos, como você sabe, sofrendo por uma situação na pandemia, tanto quanto o Brasil. O Brasil com mais mortos, se a gente for levar em consideração a relação de mortos com a população. Então, a população dos Estados Unidos é praticamente o dobro da população que nós tivemos, que a gente tem aqui no Brasil. Então, ele falsificou esses documentos para que ele pudesse ir para os Estados Unidos e ficar nos Estados Unidos. Então, esse era o objetivo. Nós temos uma situação em que pelo menos outras pessoas, né, temos aí pelo menos 3 envolvidos nessa situação, não só das joias quanto da vacinação, que estão sendo indiciados juntos. Na questão das joias, é a mesma coisa, ele pegou algo que não era dele, particular, não era do Jair Messias, era de uma instituição chamada Presidência da República. Hoje nós temos uma outra pessoa ocupando essa instituição, à frente dessa instituição nacional, que é a Presidência da República. Hoje, à frente dessa instituição, nós temos o Lula. Amanhã, nas próximas eleições, eu acredito, né, que em 2030, eu acredito que o Lula possa se reeleger, mas em 2030 nós teremos necessariamente uma outra pessoa ocupando a frente dessa instituição Presidência da República. E as pessoas passam por ali. Eles não são donos. O Jair Bolsonaro não é dono da instituição Presidência da República. Ele se apoderou de algo que é dessa instituição. Ele fazia parte dessa instituição e se apoderou daquilo. Ele roubou essa instituição. É isso que a gente precisa entender. E aí o que acontece? Envolvidos nessas questões todas, nós temos pelo menos mais 3 indiciados. Na verdade, junto com o Bolsonaro, né? O primeiro é o Mauro Cid, que ajudou para que pudesse diminuir um pouco os problemas dele com a delação. Ele fez a delação. O segundo é o pai do Mauro Cid, porque o pai do Mauro Cid, como você bem sabe, ele tirou uma foto de um dos objetos roubados pelo Bolsonaro e na frente do vidro havia a imagem dele, que é uma coisa que eu acho engraçado demais, que ele tirou a foto e ele mesmo se incriminou. Nós temos também o Van Garten, que é esse sujeito que está à frente também da parte jurídica, é um cara muito complicado, ele fez parte do governo do Bolsonaro, teve que ser mandado embora, porque ele utilizou o cargo dele para comprar dele mesmo, então ele já, sabe, ali você já via que era um sujeito complicado, né? Ele saiu do governo Bolsonaro porque ele estava num cargo em que ele comprou de uma empresa dele, ele colocou dinheiro no bolso dele, dinheiro público no bolso dele, que é típico desse pessoal do bolsonarismo. E também o Frederico Assef, esse advogado da família Bolsonaro, que, como você sabe também, nós colocamos aqui, ele foi até os Estados Unidos comprar de volta aquele relógio de luxo, relógio caríssimo.
Então, ele foi de alguma... Isso é considerado fraude também, né? Foi lá comprar o relógio de volta. Então, essas pessoas todas que estão envolvidas agora, todo mundo que está envolvido nesses crimes, eles vão ser agora julgados. Muito provavelmente, existe uma possibilidade muito grande de todos serem presos, porque a possibilidade de defesa é muito exígua. Eles cometeram crimes, eles estiveram envolvidos nesses crimes, né? Nesses dois que estão sendo julgados, que é o roubo das joias e a fraude dos documentos. E também nós temos uma situação aí que vai ser muito difícil eles se defenderem. Não só eles, como inclusive o próprio Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, ele pode ter uma prisão de até mínimo 6 anos em um desses crimes, como eu disse a você. Então não é uma brincadeira. Começa agora essa parte de julgamento. A gente vai acompanhar todos os detalhes, isso é algo que vai tornar público, isso vai para o STF, vai ser julgado, e a gente vai saber que eles vão tentar de todas as formas protelar isso, vão dizer que não é o STF que tem que julgar, essas coisas todas que a gente já sabe, mas Bolsonaro dá um passo firme a caminho para a cadeia, é papuda no Bolsonaro e nos seus asseclas, os seus seguidores, esse pessoal mais próximo. O que você acha a respeito disso? Coloca aqui nos comentários se você está feliz ou triste. Ah, tô triste, Clayson. Não queria que ele fosse preso. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para ajudar a gente na nossa meta dos 600 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente volta. Você também pode nos ajudar sendo um membro aqui do nosso canal, um apoiador do nosso Apoia-se. Todos os dias trabalhando para você e é o que a gente pede. Seja um membro do canal. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Dê essa moralzinha pra gente. Ajude a gente a continuar a produzir aqui. Ajude a gente a continuar com o nosso canal. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson.